Muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais um episódio do podcast O Último Enem. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite, eu venho aqui para trazer grandes hacks, grandes dicas e o que você precisa fazer no seu ano de estudo para ter sucesso no Enem. E no episódio de hoje, vou falar de um monstro do Enem, que são as exatas. Talvez seja a maior dificuldade da grande maioria dos alunos do Brasil. Estudar exatas sempre é um obstáculo para todo aluno, né? Mesmo aqueles alunos que gostam de exatas, que têm facilidade com exatas, em alguns momentos vão ter dificuldade com exercícios de exatas. Então, o que eu preparei hoje aqui para vocês é exatamente um apanhado de dicas, de métodos e de técnicas que podem fazer você ter facilidade com as questões de exatas da prova. E mesmo que isso não aconteça, que você não aprenda exatas de uma hora para outra, isso realmente é difícil de acontecer, você vai conseguir ter uma boa nota na prova de matemática e de ciências da natureza lá no Enem. Então, o podcast de hoje vai falar sobre exatas. Eu vou colocar aqui no comentário enquanto vocês estão chegando. Boa noite para todo mundo que está chegando. Já peço, por favor, encarecidamente, apertem no coraçãozinho aqui do lado para subir explosões de amor. E manda um aviãozinho pro seu amigo, sua amiga, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, seu pai, para sua mãe, para quem vai fazer o Enem no final do ano ou para quem precisa urgentemente estudar para o Enem. Eu vou fixar aqui nos comentários como estudar exatas para o Enem. Galera, o nosso podcast é sempre segunda-feira à noite. Toda segunda eu tô aqui no Instagram com vocês e é sempre um prazer recebê-los. Aê, fixou. E além disso, eu tenho esse convite aqui que está na tela aqui atrás. O Desafio Ultimato Enem, que vai acontecer na quinta-feira. Você já se inscreveu? Quem já se inscreveu que está aí? Fala para mim, olha só, ó. Caramba, hein? Quem já se inscreveu? Coloca aqui. Eu. Olha, coraçãozinho subindo. Fico muito feliz quando sobe o coração. Se você já está inscrito no Desafio Ultimato Enem, eu tenho certeza que vai ser um passo muito importante que você vai dar para alcançar um grande resultado na prova. O que vai ser o Desafio Ultimato Enem? Eu vou te apresentar as 4 joias da aprovação. São 4 segredos, 4 pilares que alunos que passam no Enem utilizam na sua preparação, especialmente nesses últimos 90 dias de preparação. Então, eu vou falar para vocês sobre estrutura de prova, sobre TRI, sobre estratégia de prova para aproveitar o seu tempo na prova, sobre conteúdos que você não pode deixar de estudar de jeito nenhum, conteúdos que vão estar na sua prova lá no final do ano. Então o Desafio Ultimato Enem vai ser um aulão muito top, como se fosse um mega super podcast para trazer vocês para uma preparação fenomenal pro Enem, beleza? Para chegar poderoso lá, chegar vingador e quem sabe fazer desse Enem o último da sua vida. Então eu vou ficar passando aqui o tempo todo para lembrar vocês do Desafio Último Enem. E lá no Desafio Último Enem eu vou abrir vagas pro método Rocket. Otávio, mas então quer dizer que você vai fazer o Desafio Último Enem só para abrir vagas pro método Rocket? Não. O Desafio Ultimato Enem é um aulão. É um aulão igual você vê aulão do Lucas Felp, da Débora Aladim, do Manarino, do Felipe Azevedo, dessa galera que faz show lá, fazem aulas no YouTube com muitas dicas de estratégia. E aí eu tenho a minha visão, a visão de professor sobre o que é a melhor preparação para você nesse estágio de Enem. Então eu vou fazer esse aulão na quinta-feira. É um aulão para ajudar todo mundo que vai fazer Enem. Eu tenho certeza que não vai se arrepender e que vai aprender muito sobre Enem, aprender muito sobre a estrutura do Enem. O Enem, você precisa conhecer a prova, você precisa ficar íntimo da prova para você ser aprovado. Não adianta você fazer o Enem achando que você está fazendo qualquer prova, porque ele não é qualquer prova. E eu vou te falar que milhões de alunos fazem assim. Por isso que todo ano tem milhões de pessoas que se preparam da mesma maneira e chegam lá e não passam. Porque elas não têm uma estratégia que aprova.
Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia que aprova. E aí depois, lá dentro, eu vou falar para vocês como funciona o método Rocket e vou abrir vagas lá no final. Mas fiquem ligados que vocês vão entender tudo na quinta-feira. Espero vocês, quinta-feira, 8 horas da noite, para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da bio do meu Instagram, tá bom? Beleza? Mas vamos ao que interessa. Exatas. Como estudar exatas? Como que você vai melhorar em exatas? O que você deve fazer para acertar mais questões de exatas? E a primeira coisa que você precisa fazer para melhorar em exatas, visando o Enem, é matemática básica. Se você não é alguém que domina a matemática básica, que tem a matemática básica bem forte... O som tá bom aí, pessoal? Eu estou usando um microfone de lapela aqui. Deixa eu até colocar ele aqui. Aê! Para não precisar ficar segurando o tempo todo. Então, olha só, pessoal. Se você é um aluno que não tem facilidade em matemática, não tem facilidade em física, que você sempre esbarra nos exercícios, muito provavelmente o seu problema está em matemática básica. Está em frações, em números decimais, em potenciação e radiciação, nas 4 operações. Tem muito aluno que acha que sabe matemática básica, mas quando cai no exercício e tem lá 14 vezes 12, ele tem que abrir um espaço na folha, demorar para fazer uma conta, não consegue fazer um cálculo mental, sempre perde muito tempo fazendo conta. E quando você perde muito tempo fazendo conta, quando você fica muito tempo fazendo ali uma tabuada, uma expressão, uma operação que é considerada básica, o que vai acontecer? Primeiro, você vai perder o seu raciocínio. Então, começou agora de Jacir, você vai perder o raciocínio da questão, então você vai perder o fio da meada. Então, às vezes você está com o raciocínio da questão engatilhado, e aí quando você tem uma conta para resolver, você perde um tempão naquela conta, tem que separar para o lado, pensar como vai resolver a conta, e isso te atrapalha, isso te atrasa na hora da prova. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para estudar exatas para o Enem é se certificar de que você está muito bem em matemática básica. Mas é muito bem, pessoal, é muito bem. É você pegar uma lista de exercícios de regra de 3, simples e composta, e acertar todos os exercícios. Estou falando sério. Não adianta você ir estudar análise combinatória e probabilidade se você não estiver acertando todos os exercícios de regra de 3 de uma lista de exercícios. Se você estiver derrapando em continha de tabuada. Se você não tiver confiança na hora de resolver uma operação com fração, tá? Então, exatas no Enem gira muito, 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 muito em torno da matemática básica. E aí, isso vale, além de valer muito para a matemática, vale muito para a física. Porque a parte teórica de física a maioria dos alunos entende, a maioria dos alunos consegue ter facilidade, né? Consegue desenvolver bem. Aí na parte de cálculo, geralmente, você derrapa, você falha, você não acerta, você fica sempre martelando, se perdendo no meio do exercício, e isso te atrasa, isso te arrebenta. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fortalecer a sua matemática básica, as 4 operações, regra de 3, simples e composta, operação com frações, tudo isso tem que estar muito bem fortalecido, você tem que estar com isso muito firme na sua cabeça. Não adianta você ir fazer uma lista de exercícios de análise combinatória se você estiver errando exercício de regra de 3. Não adianta, galera. E o pior, sabe o que é o pior? Lá no Enem, se você acerta um exercício de análise combinatória e erra um exercício de uma regra de 3 simples, a TRI ela olha para a sua prova e fala assim: ele não dá conta de acertar esse exercício de análise combinatória, porque ele errou um exercício básico aqui de regra de 3. A TRI ela funciona assim, é como se ela duvidasse quando você acerta uma questão muito difícil e erra uma questão muito fácil. E aí ela faz o que com sua nota? Ela abaixa a sua nota. Então, não vai adiantar para você ficar
focado numa parte muito específica de matemática ou muito específica de física, se você não tiver com sua base bem consolidada lá, com a sua matemática básica bem consolidada. Professora Beth, boa noite, professora. Boa noite, Maria Rita. Então, não adianta, tá, galera? Primeira coisa é isso. É sentar e falar assim, eu tô bem em matemática básica? Eu pego uma listinha de equação, uma listinha de operação com fração. Eu acerto todos os exercícios? Se sim, beleza, vamos pro próximo passo. Se não, é hora de você fortalecer a matemática básica. Muita gente chegando aí agora. E eu tô falando aqui como estudar exatas pro Enem. Como que você deve priorizar exatas, o que você tem que estudar dentro de matemática para melhorar a sua nota de matemática, de física, né? Que está dentro de ciências da natureza especialmente. E o primeiro passo é matemática básica. É pegar a lista de equação, lista de operação com fração, lista de potenciação e radiciação, lista de regra de 3 simples e composta e acertar todos os exercícios. Porque se você tiver com a matemática básica muito bem, duas coisas vão acontecer. Você vai acertar pelo menos, eu vou chutar aqui, tá? Você vai acertar pelo menos 15 exercícios de matemática. Pelo menos 15 exercícios de matemática na prova, você acerta só com matemática básica. Juro pra vocês. No mínimo, eu aposto com vocês, aposto. Pega o Enem aí 2020, imprime a prova, faz ela amanhã. Faz pra você ver. Se não tem lá pelo menos 15 exercícios que envolvem só matemática básica. Análise de gráfico, regra de 3, razão e proporção, um pouquinho de porcentagem, 4 operações, raciocínio lógico, frações, conversão de medidas. Galera, isso é o que a maioria dos alunos acerta. Então, se você está acertando o que a maioria dos alunos acerta, a TRI está considerando que essa questão é fácil. Aí você fala, poxa, Otávio, então eu vou estudar para acertar a questão fácil? Exatamente. Você vai estudar para acertar essas questões fáceis. Porque se acertando essas questões fáceis, você já vai partir de uma nota de partida legal, tá? E isso aqui é fato, tá, pessoal? Quando você está muito bem na matemática básica, quando você está acertando todos os exercícios de uma listinha de equação, de uma listinha de regra de 3 simples e composta, fatalmente você fica bem nas matérias mais avançadas. Fatalmente você vai acertar mais exercícios de análise combinatória e probabilidade. Fatalmente você vai acertar mais exercícios de função. Por quê? Porque o raciocínio vai estar melhor formado na sua cabeça, tá? E isso vai refletir lá em física. Porque física, exercício de cálculo em física, nada mais é do que razão e proporção, é grandeza proporcional. Todas as fórmulas de física são grandezas proporcionais, são igualdades de grandezas, né? Onde você trabalha com diretamente proporcional, inversamente proporcional, muito coraçãozinho subindo, coisa linda, hein? Agora subiu muito coraçãozinho. Então, essa é a ideia, viu, pessoal? Essa é a ideia para você fortalecer muito o seu estudo de exatas e chegar no Enem e conseguir aumentar a sua nota. Porque o nosso objetivo aqui é aumentar a nota. Eu quero que vocês passem no Enem. Se vocês passarem no Enem, vocês têm que estar com a nota maior. E para vocês terem notas maiores, vocês têm que acertar todas as questões fáceis da prova. Então, matemática básica na veia. Segunda coisa, para você estudar exatas, e aí assim, vocês vão se identificar aí. Toda vez que você vai fazer um exercício de exatas, toda vez não, né? Mas muitas das vezes você vai fazer um exercício de exatas, de matemática, de física ou de química, você começa a fazer o exercício, chega no lugar, você trava. Você fala, caramba, e aqui? Daqui pra frente, como que eu resolvo isso? Fala se não é verdade. Fala pra mim aí nos comentários. Vocês travam quando vocês vão fazer exercício de matemática? Ou de física? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Então, quando você trava, você perde tempo, porque você vai ficar ali amassando aquele negócio. O Jacir falou que trava, ó. Você perde tempo porque você vai ficar ali remoendo aquele conteúdo e não vai sair do lugar. Segundo, você vai perder tempo de resolver outras questões. Por quê? Porque você está naquela questão que você não desenvolve.
E terceiro, você vai perder confiança, porque você trava um exercício, trava outro, trava mais um, você fala assim, caramba, eu tô mal. Então, toda vez que você for estudar matemática e física, vocês têm que estudar com exercício resolvido. Vocês têm que ter a resolução comentada daquele exercício. Porque quando você tem a resolução comentada daquele exercício, qual que é a ideia que eu dou para vocês? Não fique mais de 5 minutos esperando Deus colocar a resposta na sua cabeça, tá? Então, começou a fazer o exercício, travou no exercício, está fazendo uma lista de física lá, de energia, tá? Travou no exercício, espera 5 minutinhos, não consegue ir para lugar nenhum, vai ver a resolução do exercício. Pega a resolução do exercício, vê como que é a resolução daquele exercício, entenda a resolução do exercício passo a passo e aí você tenta fazer a questão sozinho de novo. Pode ser, isso acontece, que na hora que você for fazer a questão de novo, você trave em um outro ponto. Por quê? Porque quando você tentou resolver a questão a primeira vez, teve um momento daquele raciocínio que não encaixou, não deu o clique. E aí ali você não conseguiu dar prosseguimento com o exercício. Não é verdade? Aí o que vai acontecer? Se depois, quando você viu a resolução, você prestou atenção nesse ponto, você mata aquela objeção. Você não erra mais naquele ponto. Mas pode ser que um ponto ali na frente você entenda, mas não consiga pôr na prática. Então você vai na resolução de novo, até você conseguir fazer aquele exercício sozinho. Então, estudar com as resoluções comentadas vai facilitar a formulação do raciocínio lógico na sua cabeça, tá? Beleza? E quando você estudar com a resolução comentada, você tem que anotar que aquela questão te deu trabalho. Então, coloca num caderninho de erro lá, ó. Essa questão aqui, danadinha, eu travei nela umas 3 vezes. Por quê? Porque se você está travando nessa questão, significa que você tem uma dificuldade naquela linha de raciocínio. E aí vai ser bom você voltar naquela linha de raciocínio depois, porque pode ser alguma coisa que te atrapalhe lá na hora da prova. Então, já foram 3 coisas que eu falei para vocês. A primeira, fortalecer matemática básica. Imprime aí uma lista de regra de 3 simples e composta e faz tudo. E você tem que acertar todos. Você tem que acertar todos os exercícios. Se você estiver errando exercício de regra de 3 simples e composta, não vai adiantar nada você acertar exercício de logaritmo, tá? Não vai adiantar nada. Então, a primeira coisa, matemática básica na veia. Você tem que chegar lá muito bem em matemática básica. E tá cheio de gente que na hora que vai fazer a questão e aparece lá 9 vezes 8, ele tem que dar aquela contadinha no dedo aqui. 72. Deixa eu colocar 72 aqui. Gente do céu, isso aí é o caos, tá? Isso aí vai te derrubar na prova. Porque quando você não tá nem com a tabuada firme na cabeça, decorada mesmo, de bate-pronto, de preferência você tem que estar assim, 13 vezes 13 é 169, 19 vezes 19 é 361. Tem que ter alguns cálculos muito fixados na sua cabeça, porque isso te faz não quebrar o raciocínio da questão. Porque o raciocínio da questão no Enem nunca é a parte matemática. A parte matemática é sempre a ferramenta de resolução. Quando você perde muito tempo na parte da ferramenta de resolução, ou seja, fazendo conta, pensando na conta, tentando resolver a conta e não o problema do exercício, isso te leva a quê? Te leva a perder o fio da meada. Divide o seu foco. E aí você não faz nem a conta e nem resolve o problema que o exercício está querendo que você resolva, tá? Matemática básica, então, vai te ajudar demais aqui para estudar exatas e eu aconselho que se você tem dificuldades em matemática e física, mergulhe agora na matemática básica. Esquece matérias avançadas nesse momento. Você tem que ir para matemática básica, você tem que pegar a lista de razão e proporção, lista de regra de 3 simples e composta, listas de operações com frações e engolir aquilo, resolver tudo, números decimais, conversão de medidas. Nossa senhora, o que o aluno não sabe de conversão de medida é uma loucura. Vocês têm que saber conversão de medida, gente. São 3 questões na prova de matemática de conversão de medida, mas todas de física. Todas de física dependem de conversão de medida, todas de cálculo. Você resolve mais rápido se você tem conversão de medida firme no seu coração. Então você tem que saber isso, tá? Tem que saber isso. Segundo, estudar por exercícios resolvidos. Então,
Estuda com a resolução comentada sempre, 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 sempre. Nunca fique mais de 5 minutos no exercício que você não conseguiu fazer. E aí você vai na resolução comentada, entende, volta e tenta fazer sozinho. Terceiro, anotar seus erros num caderninho de erro para você retornar a esse caderninho. Então, aqueles exercícios que você fala assim, filho da égua, esse exercício você vai voltar nele depois, tá? Sempre, 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 sempre. São 3 dicas que vão te fazer, com certeza, estudar melhor exatas e melhorar o seu desempenho na hora da prova do Enem. Lembrando que o que eu estou querendo aqui com todas essas dicas é que você tire notas mais altas, tá? Aqui eu não estou preocupado com quantas questões você vai acertar, ou se você vai acertar a questão de logaritmo, ou se você... Não, eu quero que você acerte todas as questões fáceis de física e matemática. Se você acertar todas as questões fáceis de física e matemática, você está a um passo de passar no Enem. Juro pra vocês. True story, tá? Muita gente chegando, muita gente chegando. Som tá bom, pessoal? Tá tudo bem aí? Vocês estão vendo que tá passando atrás de mim toda hora aqui. Desafio Te Mato Enem, quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo. Se você não se inscreveu, pelo amor de Deus, não perca esta oportunidade, porque eu não vou fazer outro aulão desse esse ano. E tá passando o método Rocket também, que eu vou abrir vagas em breve para o método Rocket. Vai ser demais, demais, demais. Outra de matemática, de exatas para o Enem. Quando você for estudar física, porque assim, ó, o que eu aconselho... Eu tô falando aqui para quem está com dificuldade em exatas, tá, pessoal? Quem está com facilidade em exatas, quem está com taxa de acerto em capítulo com mais de 70%, o que tem que fazer para exatas nesse momento? Bater nos conteúdos recorrentes. Então, matemática, porcentagem, razão e proporção, geometria plana, especialmente áreas de figuras planas, anota isso. Especialmente áreas de figuras planas, geometria espacial, especialmente volume de prismas, tá? Planificação de sólidos, sempre cai, tu vai ter uma questão esse ano, com certeza, você pegar o sólido, ele planificado, visão ortogonal também cai sempre. E função de primeiro grau com análise de gráficos, especialmente isso. Se você está bem nisso, você está bem no Enem, você vai tirar uma notaça em matemática, eu tenho certeza. Se você não está bem nisso, você tem que começar por matemática básica, por nenhum desses. Você vai começar por matemática básica. Regra de 3 simples e composta, operações com frações, com números decimais, conversão de medidas e sistema métrico decimal, 4 operações, especialmente, tá? E lá em física, se você não está muito bem em física, não gosta de física, tem medo de física, fala, nossa senhora, não tem lógica, isso é difícil demais, professor. Se você está nessa situação, é desesperador, né? Se você está nessa situação, o que você precisa fazer? Estuda os conteúdos que caem mais questões teóricas de física, tá? Que conteúdos são esses? Anota aí. Anota aí. Ótica, refração, reflexão, os espelhos côncavos e convexos, espelhos esféricos, ótica, sempre tem uma questãozinha teórica de ótica, então não depende do cálculo, depende da parte teórica. Termologia, então você vai lá em calorimetria, termodinâmica, lembra? QMCT, que macete, QML, que mala, as formulazinhas, questões teóricas também acontecem. Eletrização, então a parte de eletrodinâmica também é importante para questões teóricas. Por quê? A parte de cinemática geralmente vai ter questões mais de cálculo. Trabalho e energia, impulso e quantidade de movimento também. Então, leis de Newton também pode ter questões teóricas na prova. Quando você estudar essas questões, essa parte teórica, você vai garantir algumas questões de física. Porque assim, o que eu estou pensando aqui? Se você vai fazer, tá mal em física agora e nunca teve facilidade com física, faltando 84 dias para o Enem, você não vai ficar bom agora. Você não vai ficar bom do dia para a noite. Então, eu estou pensando em ponto, gente. Ponto. Enem, você tem que pensar em ponto. Você tem que pontuar bem. E pontuar bem é acertar questões mais fáceis. Não se preocupar muito com as difíceis se você não consegue. Otávio, mas eu sei, acerto as fáceis, as médias e as difíceis. Você está aprovado, meu querido, tá?
Você vai estar na faculdade ano que vem, com certeza. Eu estou falando aqui com um aluno que está assim, nossa, eu tento, mas eu não estou conseguindo. Então, é uma tática para aumentar a nota, para levar a sua nota para cima. E aí, aumentar a sua nota, no caso de física, é acertar essas questões teóricas. Porque, pensa comigo, mais alunos acertam as teóricas do que as de cálculo. Isso significa que a TRI vai considerar que as teóricas lá de física são mais fáceis que as de cálculo. E se você acerta as de cálculo e erra as teóricas, a TRI vai entender que você meio que chutou. Então a ideia é essa. A ideia de estudar as questões teóricas é para você garantir uma base legal ali de física. E além disso, não dá tempo de você ficar bom em física agora. Então você tem que garantir esses pontinhos. Esses pontinhos podem ser cruciais para a sua aprovação, tá? Então se eu fosse te dar esse conselho, para física, eu daria este, tá bom? Pessoal, dúvidas? Vocês têm dúvidas? Fala aí para mim, dúvidas sobre exatas, dúvidas sobre matemática, sobre física, sobre estratégia de prova. Eu acho que, não sei se já falei algumas coisas. O Matheus fez uma pergunta lá nos stories. Deixa eu ver se ela aparece aqui, Matheus. Ah, aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. O Matheus perguntou assim: acha que dá para aprender novos conteúdos até o dia do Enem? Foi você, né, Matheus? Eu acho que foi você, cara. Eu não tenho certeza. Agora eu não tô lembrando, porque aqui não aparece para mim quem foi aqui na live. Eu acho que eu falei um pouco disso aqui, né, Matheus? Nesse momento, o mais importante para você é estudar os conteúdos mais recorrentes, tá? Os conteúdos mais recorrentes. Se dentro dos conteúdos mais recorrentes estiver um conteúdo que você não estudou ainda, estude. Então, eu vou te dar um exemplo básico aqui. Vamos supor, química, né? Vocês viram que eu postei esses dias os 3 conteúdos que mais caem em cada matéria? Eu postei no feed. Se vocês não viram, depois vocês procuram lá que vocês vão ver. Daqui a pouco eu respondo de Jacir. Mas, se você pegar aqueles 3 conteúdos lá mais recorrentes, se tiver alguma daquelas matérias que você não estudou ainda, você precisa estudar nesses últimos 84 dias. Então, a sua prioridade agora são os conteúdos recorrentes. Se dentro dos conteúdos recorrentes estiver um conteúdo que é novo para você, você vai ter que estudar ele. Se não, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tá? Aleatório. Imagina que você não estudou, vamos lá, Grécia Antiga. Você ainda não estudou a parte de Grécia Antiga lá em História. É um conteúdo que não cai muito no Enem, o Enem não cobra muito. Então, não justifica você estudar isso agora, não. Agora, se você não estudou a República Velha do Brasil, ou a República Oligárquica, estou falando de história, tá? Ou o sistema colonial, o Brasil colônia, aí você precisa estudar, porque são conteúdos muito recorrentes, tá? Então, a ideia é sempre essa. Nessa reta final, você vai martelar em conteúdos que são recorrentes, conteúdos que estão todos os anos na prova. Ah, mas eu estudei o conteúdo recorrente e ele caiu menos do que o outro conteúdo, Otávio. Nós não somos videntes, né? Eu trabalho sempre com a estatística, eu trabalho sempre com o que acontece durante todos os anos. E aí eu tento trazer um retrato da prova para falar para os meus alunos, a prova vai cair isso, isso, isso e isso. É isso aqui que você precisa estudar. Esses são os conteúdos mais recorrentes. Se dentro dos conteúdos mais recorrentes, Matheus, tiver um conteúdo que é novo para você, mete bronca, estuda esse conteúdo. Se não, deixa ele para lá, tá? Deixa eu ver, qual foi a outra pergunta aqui? O Jacir perguntou assim, dá para eu aprender matemática básica nesses 84/10? Claro que dá, Jacir, tem que dar. Se sua matemática básica estiver fraca, e você não conseguir aprender ela até os 84 dias, você não vai passar no Enem, tá? Não vai passar no Enem. Então você precisa aprender matemática básica agora. Se você está mal em matemática, o seu foco principal nesses últimos 84 dias, além da redação, tem que ser matemática básica. Tem que ser
daqui 84 dias lá, um dia antes da prova do Enem, você conseguir pegar uma lista de exercícios de regra de 3 simples e composta, por exemplo, e resolver tudo, acertar todos. Pegar uma lista de 10 exercícios lá de sistema métrico decimal e conversão de medidas, passar decímetro cúbico para litro, decímetro cúbico é litro, né? Decímetro cúbico para metro cúbico, passar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Você precisa conseguir fazer isso, tá? E o fato de você ser treineiro é ótimo, porque você já está se preparando para quando vier para valer. Então, se você conseguir fortalecer sua matemática básica esse ano como treineiro, ano que vem você só tem a ganhar, porque aí você vai fortalecer a matemática como um todo. Então, mete bronca e parabéns. Parabéns por estar aqui como treineiro. Você já está na frente de muita gente. Eu costumo dizer isso, pessoal. São 3 milhões e 100 mil pessoas que vão fazer a prova esse ano, tá? É gente para burro? Muita gente. Mas é muita gente que vai fazer a prova. Mas dessas pessoas, vocês que estão aqui, que estão me acompanhando, que já se inscreveram no desafio Ultimato Enem da quinta-feira, vocês estão muito na frente dessa galera. De grande parte dessa galera. Vocês estão num bolo ali, ó, que está próximo dos 200 mil que vão passar no Enem. Só que só passam 200 mil, só, né? Dos 3 milhões e blau, só passam 200 mil. Então, você precisa ter um algo mais para conseguir. Esse algo mais é estratégia, é saber o que fazer, saber o que estudar, saber o que vai estar na sua prova, saber em quanto tempo você vai fazer a sua prova, como você vai administrar o seu tempo na hora da prova e como você vai administrar a sua cabeça na véspera, agora e no dia da prova, tá? Esses detalhes eu vou trazer aqui, ó, quinta-feira, tá? Destravar seus poderes e vou mostrar também o que é o método Rocket lá na quinta-feira para vocês. Mas é isso. Matheus, você recomenda estudar direto pelas questões de provas anteriores? Com certeza, Matheus. Com certeza. Você precisa fazer as provas anteriores e eu te falo já, na semana passada, eu fiz uma mentoria com um aluno meu. Eu tenho um curso que chama Rota da Aprovação. Esse eu não vou abrir vaga esse ano mais não. É um curso de mentoria individual, que eu pego o aluno lá no começo do ano e vou fazendo a preparação junto com ele o ano todo. E aí na sexta-feira passada eu fiz uma mentoria ao vivo aqui no Instagram. Fiz ao vivo com ele. Tá até salvo aqui nos vídeos, depois se vocês quiserem assistir, com o João Neto. Que o João morava no interior e há 2 anos atrás fez o Enem sem saber nada. E assim, muito perdido, e hoje ele está muito preparado, ele está muito bem. E o que ele está fazendo hoje? Ele trabalha no supermercado, então ele trabalha meio período, estuda no outro período. Hoje, o planejamento para ele, isso eu vou deixar claro, cada aluno tem uma realidade diferente. Para ele, o que eu planejei para ele? Prova antiga, então ele está resolvendo todas as provas antigas. Ele pegou 2017, 2018, 2019, 2020. E como que é? Só resolver e corrigir? Resolver e corrigir? Você resolve a prova e depois você corrige a prova inteira, mas é questão por questão, tá? Questão por questão, Matheus. Porque quando você vai corrigir ela questão por questão, você vai refazer as questões que você errou. Então, eu chamo isso de projeto 100% lá dentro do curso, tá? Que é a pessoa acertar todas as questões do simulado, das provas antigas. Então, recomendo muito você estudar questões antigas de provas anteriores. Por quê? Por 3 motivos. O primeiro, para você conhecer o jeito que a prova cobra conteúdo, porque o Enem é uma prova muito única, ela é muito diferente de tudo, né? Ela é uma prova que mistura muitos conteúdos, então ela tem uma interdisciplinaridade muito grande. Ela é uma prova que é carregada de texto, então ela é uma prova muito interpretativa. E além disso, ela é uma prova que tem uma diversidade de questões muito grande. Então, quando você vai resolvendo a prova, você consegue perceber alguns padrões dentro de cada prova. Então, você consegue perceber... Eu vou dar um exemplo aqui. Nos últimos 3 Enem caíram aí... No ano passado caíram 3... Em matemática eu estou falando, tá? No ano passado caíram 3 exercícios de análise combinatória, no ano retrasado 2, no ano anterior 3. São 8 exercícios, né? Tem um exercício que é igualzinho. O jeito de resolver, né? O enunciado, o contexto é outro. Mas o jeito de resolver era igualzinho, do mesmo jeito. É um padrão de exercício.
O que que isso mostra pra gente? Que o Enem gosta desse tipo de exercício. Então, a chance dele aparecer de novo com o mesmo padrão de exercício é muito grande. Se você está fazendo prova antiga, você está treinando esses padrões. Então, você chega lá e fala, nossa, parece que eu já fiz uma prova parecida com essa. Fez várias, né? Então, tem que fazer prova anterior sim, tá? Quem mais? Quem mais tem dúvidas? Fala, Lucas. Beleza, pessoal? Olha só. Deixa eu ver aqui. O podcast fica gravado aqui, tá? Então você pode assistir quantas vezes quiser. Tá lá no YouTube também. Tá no Spotify também. Então quando você for dar aquela corridinha, aquela malhada, ou então, o quê? Sentar no sofá para comer um chocolate com um fonezinho de ouvido, em vez de ficar ouvindo qualquer outra coisa, coloca um podcast do Último Enem para você ter esses insights, para você ter esses hacks e melhorar a sua preparação. Beleza? Muito obrigado a vocês, tá? Pela presença. Fica o convite para quinta-feira, 8 horas da noite. Vai ser massa demais, pessoal. Vou até colocar a minha fantasia aqui de Homem de Ferro de novo, ó. Porque vai ser um negócio meio de super-herói mesmo. Quinta-feira, 8 horas da noite, Desafio Ultimato Enem, ao vivo, online, gratuito. Vai ser no YouTube, mas para você ter o link da aula, você precisa se inscrever. Então você precisa clicar no link da minha bio aqui no Instagram, fazer sua inscrição, e aí você vai entrar para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo lá não vai ter bom dia, não é grupo de família não, tá? Vai ter conteúdo para você, e aí o link da aula de quinta-feira eu vou mandar por lá. Então só quem está lá dentro dos grupos vai receber o link da aula. Então se você não está inscrito, ó, se inscreva quinta-feira. E na quinta-feira eu vou apresentar o método Rocket para vocês. Depois de apresentar as 4 joias da aprovação, 4 joias da aprovação: joia do poder, joia da mente, joia do tempo, joia da realidade. Ou seja, os conteúdos que estarão na sua prova, como você vai ter a mentalidade para ser aprovado, como que você vai usar a TRI para aumentar a sua nota, como que você monta um planejamento para esses últimos dias, tudo isso eu vou entregar para vocês de graça lá na quinta e vou abrir vagas para o método Rocket, tá? Vou explicar direitinho como ele funciona lá na frente. O Matheus tem uma última pergunta. Para humanas e linguagens, tu acha que videoaulas são uma boa? Não acho, Matheus. Eu acho que o momento agora é momento de exercício. Você não vai assistir videoaula no dia da prova. Tem gente que senta 8 da manhã na frente do computador, levanta meio-dia assistindo videoaula, e depois senta às 2 da tarde, fica até 8 horas da noite só assistindo videoaula. E aí, se a prova do Enem fosse uma prova discursiva e você tivesse que desfilar ali seu conhecimento, falar sobre tudo que você aprendeu, beleza, a videoaula ia ser ótimo, porque você ia conseguir explicar, fazer uma autoexplicação. Mas a prova do Enem é interpretativa. Então a videoaula ela é importante para ela te dar um pontapé no conteúdo, para tirar algumas dúvidas, para mostrar um direcionamento. Mas você tem que focar em exercício, tem que resolver exercício. E aí a melhor coisa é resolver exercício de prova antiga, tá? Inclusive para humanas e linguagens. Resolver questões antigas e aí revisar os conteúdos das questões que você erra. O processo tem que ser sempre esse. Você resolve as questões antigas, vê o que você errou, corrige a questão que você errou, reforça o conteúdo da questão que você errou. Quando você vai reforçar o conteúdo da questão que você errou, você assiste videoaula. Sabe por quê? Porque senão às vezes você passa a tarde inteira assistindo videoaula lá de Roma. Você sai da aula quase um gladiador. Você sai lá assim, nossa, sei tudo de Roma, eu sou imperador e tal. Mas aí na hora... Todas as questões de Roma que já apareceram no Enem, você acerta todas assim, ó. Então, para que ficar assistindo videoaula se você já acerta a questão? Você vai ter que gastar uma videoaula com a questão que você não acerte, com a questão que você não conheça. E melhor que seja de um ponto de partida que você não conhece. Porque, assim, a maioria dos conteúdos que você vai ver de humanas e linguagens, você já estudou em algum momento, né? Então, eu não aconselho você ficar assistindo muita videoaula nesse momento, não, tá? Não é o melhor método. O melhor método agora é exercício.
E o exercício tira a gente da zona de conforto. Porque é mais chato fazer exercício, porque a gente erra o exercício, aí tem que buscar a resposta do exercício. Então você fica sempre naquela meio travado naquele exercício ali. Pode ficar chato, mas é o melhor caminho. Tá bom? Vou embora, gente. Um beijo pra vocês, tá? Muito obrigado. Até quinta-feira no Desafio Ultimato Enem. Espero todos vocês às 8 horas da noite. Um grande abraço. Tchau. Valeu, Matheus. Tamo junto, garoto.